Olá, meu nome é Renato Assis, sou advogado, especialista em terceiro setor e hoje eu venho falar para vocês aí sobre o tema do momento, né? Hoje, dia 20 de julho de 2021, nós estamos aí a 10 dias do início da aplicação das sanções e penalidades por descumprimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje, no dia 20 de julho, a maior parte do mercado de terceiro setor ainda não se adequou, né? Motivo pelo qual trago esse alerta aí a todos vocês, né? Se adequem. Vou falar um pouquinho sobre a lei, seus fundamentos, principais aspectos aqui de atenção, né, que vocês têm que ter no terceiro setor, e uma chamada geral aí para adequação de todas as entidades, evitando aí pesadas multas e sanções. Tá? A LGPD, a Lei 13.709 de 2018, né, está em vigor já desde o ano passado. Agora, a partir de agosto de 2021, iniciam aí a aplicação de sanções, né? Essas penalidades vão ser pesadas, podem chegar a 50 milhões de reais aí por cada ato, né, praticado em desconformidade com a lei, né? Nós nos aprofundamos no assunto desde o ano de 2018, né? Já nos adequamos a maior parte dos nossos clientes e parceiros, mas ainda tem uns heróis da resistência ali que não se adequaram, né? Estão correndo risco. E pesquisas aí que nós levantamos, né? Tivemos acesso a dados, informações, pesquisas recentes mostram que não é exclusividade de parte dos parceiros aqui da Renata Assis Advogados. Na verdade, a maior parte do mercado de terceiro setor ainda não se adequou e, por que não dizer, né, das empresas em geral, né, a maior parte das empresas do Brasil não se adequou. Como bons brasileiros, deixamos aí para a última hora, mas na verdade isso implica um risco muito grande, né? Bom, esse vídeo não tem o objetivo, né, de exaurir o assunto, obviamente, né? Para isso nós temos uma consultoria bem específica aqui, para adequação. Aqui é mais uma chamada geral mesmo sobre o assunto, trazendo para vocês um alerta sobre a importância da adequação, certo? Por que se adequar à LGPD? Uma lei aí que os princípios dela estão presentes em mais de 120 países espalhados pelo mundo, né? A base da nossa lei foi a nossa co-irmã aí, a LGPD europeia, que se chama GDPR, né? General Data Protection Regulation. Ela iniciou vigência em 5 de 2018 e foi o principal paradigma aí para desenvolvimento da lei na maior parte desses 120 países, né? Seus fundamentos: primeiro, inúmeros casos de vazamentos de dados aí por todo o mundo. A gente teve o famoso caso da Wikileaks, que balançou as estruturas aí de forma global, e aqui no Brasil nós tivemos nos últimos anos aí a Vaza Jato. Na verdade não é a Lava Jato, né? Foi aquela questão dos vazamentos das conversas aí de Sérgio Moro, Delanhol e companhia, que veio ano passado e principalmente ano retrasado. Bom, essas inovações legais aí vieram diante de um crescimento acelerado aí na produção e no compartilhamento de dados, né? Um crescimento, na verdade, incontrolável, e principalmente o mau uso de todos esses dados. Os exemplos aí são inúmeros, né? E junto a isso veio a necessidade de se garantir aí a privacidade das informações e a segurança desses dados aí para todas as pessoas, né? Algumas informações sobre os fundamentos da lei aqui. A base principal é a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10º, que fala sobre direito à privacidade. Suas obrigações já existiam aí, mais como, digamos, gentilezas, né? Mais como boas práticas no mercado, não com peso de uma lei, que agora, desde o ano passado, passou a existir. Ainda assim, as sanções começam esse ano, né? Então, essas gentilezas do mercado aí, essas boas práticas viraram pesadas leis aí, com sanções de até 50 milhões por cada ato de descumprimento. Então, uma responsabilidade muito grande, né? Para indenizar, a responsabilidade é objetiva. O que significa isso, pessoal? Significa que não depende de culpa. Então, se há um vazamento de dados de um associado seu, não adianta falar: foi uma falha de sistema, foi invasão hacker, foi um colaborador mal intencionado que roubou os dados. Não, a responsabilidade é objetiva, não depende de comprovar culpa. Mais um ponto interessante para vocês, diretores, né? Vocês respondem conjuntamente, ou seja, a responsabilidade ela é solidária, tá? Então vocês respondem diretamente e até com os próprios bens, junto com a instituição, junto com a associação, cooperativa, qual for o ente aí de terceiro setor, né? Essas regras valem já para cadastros existentes, então não adianta falar que esse cadastro já existia, que
o cadastro é físico, etc., vale para todo mundo em qualquer cadastro desde o início da vigência da lei, né? E uma informação nova, muito importante, a judicialização já chegou. Em setembro do ano passado, eu comecei a ter os primeiros casos de judicialização, né? Por isso eu já trouxe esse alerta para todo mundo. Em setembro do ano passado, comecei a me preocupar bastante, né? Gravei até um primeiro vídeo sobre esse tema, mandei para todos vocês. Nós tivemos um caso de judicialização bem interessante, recente, que é o da própria Serasa, né? O Serasa, ele recebeu aí uma decisão liminar proibindo de comercializar os chamados produtos, né, que o Serasa chama, que são aí as listas online de cadastros, né, por violação da LGPD. Ela sofreu essa liminar. Então, além de impedida de comercializar esses produtos, ainda cabe multa, né, e dano moral contra todas as pessoas aí por vazamento dos dados. Então, pensa, gente, no tamanho da proporção que isso vai tomar, sendo os dados do Serasa, provavelmente os dados meus e seus aí que estão me assistindo também estavam incluídos, e até a gente pode pedir uma indenização por dano moral. Então, realmente são questões muito maiores aí que nós estamos tratando. Pesquisas, né? Fizemos levantamento de algumas pesquisas aqui. A primeira que eu apresento é a pesquisa mais recente, ela é de maio de 2021, né, 2 meses atrás, foi do Instituto ICTS Protivity, e esse instituto apontou que 26% das empresas estavam preparadas para o LGPD, o que indica que 74% não se adequaram e não se prepararam. No caso aqui das empresas, né? Então isso mostra aí o tanto que o brasileiro deixa para a última hora e dorme no ponto. A segunda pesquisa já é uma segmentada aqui para o terceiro setor, foi do Instituto IDES, né? Foi realizado com 95 entidades pequenas, de 10 a 49 funcionários, acredito que a maioria de vocês está nesse patamar aqui, e essas entidades estavam localizadas no Rio e São Paulo. 60% informaram que trata de dados sensíveis, né, que são diferentes dos pessoais. Caso de dúvidas, vejam aí os artigos 11 a 13 da lei. E as respostas são igualmente interessantes. Sobre o conhecimento da lei, 1%, declarou que conhece e já se adequou. 19% conhece e já iniciou o processo. 69% já ouviu falar dessa tal de LGPD, mas nada fez. E 11% nunca nem ouviu falar. Sobre os desafios para adequação de quem já se adequou, 1%, e quem está no processo, 19%. Vamos lá. 79% desses 20% dos entrevistados alegaram que o maior desafio é estruturar processos internos. Realmente é um grande desafio. 63% citaram apoio tecnológico, 62% capacitação da equipe, 56% organização dos dados, 48% recursos financeiros e 1% nem isso sabe, né, quais são os desafios de tão confusos e perdidos que eles estão. Só um dado, né, somaram mais de 100% aqui porque alguns responderam mais de um ponto, né, então é uma coisa aqui natural em meio a tantas dificuldades. Então, senhores, as pesquisas mostram, né, que precisamos nos adequar. Quando eu falei no início que uma parcela grande dos nossos parceiros aqui não se adequou, pareceu ruim, né? Quando a gente vê aqui que 1% do terceiro setor se adequou, a gente vê que a coisa realmente está preta, né? Bom, orientações gerais, eu separei alguns pontos aqui. Primeiro, senhores, leiam a lei, ela não é tão complicada, não tem que ser advogado para ler e entender. Para aplicar, sim, vocês vão precisar de uma consultoria específica, mas para ler a lei e até entender o que é passado pela consultoria que vocês escolherem, isso aí é salutar a qualquer diretor de entidade, qualquer empresário, empreendedor. Então, leiam a lei, que a lei é bem fácil de entender, né? Mapeiem um ciclo de informações, né? Identifiquem quais são os dados pessoais, estão no artigo 5º, e os dados sensíveis, artigos 11 a 13, para vocês identificarem dentro do ciclo da associação e saberem aí todo esse mapeamento de onde vocês têm que fechar as portas aí para o vazamento de dados, tá? Organizem os seus dados, né? Criem processos claros, mudem a cultura, comprem a ideia e vendam a ideia para a sua equipe, né? Sem a colaboração de todos, isso aqui vira uma utopia e, repito, penalidades são altíssimas aí por cada ato. Terceiro ponto, sensibilizar a equipe para o uso adequado dos dados, gente. Acabou a fase do amadorismo no terceiro setor, tá? Muita gente confunde informalidade com amadorismo. Terceiro setor, é natural ter uma certa informalidade nos atos. Isso é muito normal em associações, né? Até nas cooperativas mesmo, que são um pouco mais organizadas do que as associações via de regra. Só que amadorismo é muito diferente. Eu vejo muita gente amadora no mercado, tá?
Então, defina um responsável para conduzir isso junto à consultoria escolhida e se adequem. Faltam 10 dias para o início da aplicação das sanções. Quarto ponto, né, criar e implementar as políticas. Que políticas são essas, doutor Renato? Coleta, armazenamento, tratamento, compartilhamento de dados são algumas das políticas obrigatórias aí que você tem que ter, né? Então, dados não podem mais circular livremente igual já aconteceu, né? Equipe e colaboradores só acessam o que é necessário. Então, a recepcionista tem que ter qual dado dos seus associados? É aquele que ela precisa ter, né? O comercial, o financeiro, essa questão de todos acessarem o cadastro completo, isso precisa acabar, né? Criar termos de uso, né, e políticas de privacidade, isso é uma coisa também que a consultoria vai passar para vocês um pouco mais específico, né? Criar um plano de segurança da informação. Então, são pontos aqui bem interessantes que estão em cursos aqui. Nessa quarta observação interessante que eu faço, eu passo agora para a quinta, que é garantir o consentimento e a transparência. Consentimento dos titulares e transparência aos titulares dos dados, né? Então, eles têm que ter toda a transparência aqui. Tratar e compartilhar dados sempre com consentimento, é o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, para que você está captando aquele dado? O seu associado tem que saber. Você vai compartilhar com quem? Ele tem que saber também, né? Não é só saber, ele tem que te autorizar. Então, você tem que ter um termo de consentimento informado, igual aquele que os médicos usam para você assinar quando você vai fazer um procedimento médico. Aquele ali é muito importante, né? E, por último, gente, só usar o dado para finalidade para a qual o associado consentiu, tá? Isso é muito importante. Sexto ponto aqui, publicar os resultados, né, gente, baseados sempre em evidências, não em achismos, né? Isso prova a integridade da associação e a segurança dos dados, né? ISO, compliance, etc. Entram nesse ponto aqui, mas tem que ser real. Não é o ISO compliance só para pendurar a plaquinha na parede e falar que tem. Isso tem que estar presente no dia a dia, tá? O último ponto que eu trago aqui é exigir o cumprimento, né, de parceiros e fornecedores. Será que vocês já estão sendo incomodados aí por parceiros e fornecedores pedindo para comprovar o atendimento da lei, pedindo atualização de contratos, né, de termos, etc. Então, talvez seus parceiros não estejam se adequando também, né? Os dados não podem circular livremente como antigamente, né? Só se informa o necessário. Então, tudo isso tem que ser muito bem acondicionado entre vocês e seus parceiros, né? Um cuidado especial, tá, gente? Cuidado com aqueles parceiros famosos aí por solicitar dados demais. Existem parceiros de vocês, né, que pedem tudo e mais um pouco de todos os seus associados. Desconfiem, tá? Quem precisa de dado A ou B para atender o seu associado tem que ter aquele dado. Jurídico, por exemplo, eu tenho que ter os dados do associado que tem o processo judicial, não preciso ter de outros. Então, será que aquele jurídico, aquela contabilidade, qualquer outro prestador, tá, gente? Não estou querendo condenar aqui, apontar o dedo, não, mas qualquer prestador que solicita dados demais aí, a gente tem que ter uma atenção muito especial, agora mais do que nunca, né? E revisar os contratos com os prestadores, né? Mais um ponto importante sobre essas exigências. Vou trazer para vocês aqui, finalizando, tá, gente, alguns exemplos práticos aqui do seu dia a dia que estão sujeitos à lei, né? Primeiro, compartilhamento de dados de clientes com terceiros. Eu já citei isso bastante aqui nesses cuidados que eu citei. Então, fornecedores, representantes comerciais, empresas de cobrança, empresas de software, escritórios de contabilidade, advocacia, todos esses prestadores aí, você tem que saber exatamente o que está compartilhando e por quê, tá? Segundo ponto é compartilhamento de dados de colaboradores. Sim, a gente tem LGPD para colaborador também, tá? Então, cartões de benefícios, convênios médicos, cartões de alimentação, todos esses dados aí tem que ter consentimento para você fornecer os dados dos associados, tá? Mais um ponto do dia a dia, operações de logística, né, gente? Então, dados de clientes para entrega, dados de colaboradores que estão rodando no trabalho, rastreado por GPS, né? Quem rastreia o colaborador por GPS aí? Será que esse dado, né, que é a geolocalização dele, tem que ter um consentimento? É importante olhar isso, né, gente? Mais um ponto legal aqui, operações de marketing, isso também está no dia a dia de vocês, né? Então, informativos enviados por WhatsApp, e-mail marketing, informações de benefícios, promoções, etc. Tudo isso passa pela LGPD, tá? E por último aqui, operações com aplicativos, né? Interação com associados por aplicativos, isso também tem que ter consentimento. Então, gente, eu trouxe esses dados aqui do dia a dia para vocês entenderem o tamanho da LGPD e a profundidade com a qual ela afeta o seu dia a dia à frente
da sua associação ou ente de terceiro setor, tá? Concluindo então, gente, a minha mensagem para você: se adeque à lei, isso não é opcional, senhores, tá? Vocês tiveram quase 3 anos para isso, agora já é tarde, né? Mas e depois? Vai ser o que se agora já é tarde? Eu digo porque faltam 10 dias para o início da aplicação das penalidades, tem muita gente de olho nisso, tá? Então, se adequem o quanto antes, né? Segundo ponto aqui, procurem quem entende de LGPD de terceiro setor. Não adianta entender de um só. Não é aquela pessoa que já te atende de terceiro setor e não sabe nada de LGPD. Não é um aventureiro qualquer em LGPD que não sabe nada de terceiro setor que vai conseguir te ajudar a implementar tudo isso. Só um não resolve, tem que ter conhecimento amplo e restrito em ambas as ciências ou áreas, tá? Terceiro, crie um planejamento jurídico para os casos de vazamento de dados. Vazou dados, gente. Não é um Deus nos acuda, não. Tem que ter um planejamento jurídico para contingenciar o problema, né? Só trate dados com consentimento expresso do associado, né? Não adianta ser consentimento verbal, tem que ter expresso, então você tem que ter um termo para isso, né? Então pense sempre nisso, tá? Quando você receber um dado. Quais dados serão tratados daquele associado? Como serão tratados? Por quem serão tratados? Com qual finalidade serão tratados? Serão compartilhados? Com quem? Por quem? Para quê? São, enfim, senhores, muitas perguntas que podem ser feitas nesse contexto da LGPD. E a minha mensagem para final para vocês é essa: se adequem o quanto antes, né? Já é tarde, né? Só que quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficar para vocês, tá? Eu, por exemplo, faltam 10 dias, né? E eu já não consigo atender mais ninguém antes do início da vigência da lei. Eu consigo ter agendamento para início da consultoria agora só a partir de agosto, que é quando já valem aí as sanções, né? E mesmo assim essa consultoria leva um tempo para acabar. Então, quem, por exemplo, tiver interesse em contratar com a gente, só começa depois do início da validade das sanções, né? Depois de agosto. E para terminar, no mínimo aí 60 dias, depende muito de você, pode levar bem mais tempo. Então, senhores, escolham bem o profissional que vai os auxiliar nisso, mas escolham, né? Definam quem vai lhe auxiliar, comece o quanto antes, se adequem. Eu tenho certeza que essa lei não vai ser só um problema, mais um arcabouço legal para você se adequar, não. Vai trazer muito benefício, mais controle, mais acesso a dados, mais acesso a informações internas, que com certeza vai colaborar bastante para o desenvolvimento das atividades da sua entidade de terceiro setor. Senhores, era isso que tinha para esse momento. Fico à disposição de todos vocês. Um abraço carinhoso e fiquem com Deus.